Ok, gente, vamos girar um pouquinho o assunto, mas ainda na política, porque o ministro do STF, Gilmar Mendes, disse que há um vazio no Ministério da Saúde e que o Exército se associa a um genocídio. Claro, o governo reagiu, como a gente vai conferir exatamente agora na reportagem da Nani Cox. O Ministério da Defesa reagiu às declarações do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, a respeito da atuação de militares à frente do Ministério da Saúde. Em transmissão na internet no sábado, promovida pela revista Isto É e da qual participava também o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, Gilmar fez duras críticas à resposta do governo federal à pandemia. Na live, Gilmar Mendes disse que o Exército está se associando a um genocídio. Nós não podemos mais tolerar essa situação que se passa com o Ministério da Saúde. Pode ter estratégia, pode ter tática em relação a isso, mas é impossível, não é aceitável que se tenha este vazio no Ministério da Saúde. Pode-se até dizer, a estratégia é tirar o protagonismo do governo federal. É atribuir a responsabilidade a estados e municípios. Se for essa a intenção, é preciso fazer alguma coisa. E isto é ruim, é péssimo para a imagem das Forças Armadas. É preciso dizer isso de maneira muito clara. O Exército está se associando a esse genocídio. Não é razoável. Não é razoável para o Brasil. É preciso dizer, é preciso pôr fim a isto. Sem citar o ministro, o Ministério da Defesa afirmou em comunicado que a mobilização das Forças Armadas começou antes da notificação de casos de coronavírus em território brasileiro. Ainda segundo a pasta, o efetivo empregado diariamente no enfrentamento ao coronavírus é de 34 mil militares, maior do que o da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. Entre as ações listadas estão a descontaminação de locais públicos, conscientização da população, barreiras sanitárias, doações de sangue, cestas básicas e a produção de mais de 20 mil litros de álcool em gel. A defesa ressaltou ainda que atua junto à saúde para prestar atendimento à população indígena. Desde a saída de Nelson Teich, em 15 de maio, o general Eduardo Pazuello comanda interinamente o Ministério da Saúde. Muito bem, gente, vamos debater então essa fala do ministro Gilmar Mendes. Eu queria começar agora pelo Joel. Joel, que leitura que você faz disso tudo? Vamos separar alguns pontos. Primeiro ponto, eu considero esse uso que se faz de forma cada vez mais liberal, mais solto, do termo genocídio, ele tecnicamente não é correto, né? Eu não acho que você deva sair acusando de genocídio o mesmo governo Bolsonaro, com todas as críticas muito pesadas que eu tenho à péssima gestão que ele vem fazendo aí da crise do coronavírus. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, concordo com quem vier me fazer uma ressalva de dizer que, ok, críticas devem ser feitas ao governo, mas talvez o ministro do Supremo não seja a pessoa que deveria estar fazendo essas críticas de forma tão contundente. Até concordo com uma ressalva assim também. Agora, no mérito central dela, passando a coisa do uso do termo genocídio equivocado, tá correto. Tá correto, gente. É um absurdo. A gente está nessa situação de um ministro interino, general Pazuello, que nem é da área, sumiu. O Ministério da Saúde sumiu praticamente durante essa crise. Não era uma crítica ao papel das Forças Armadas em diversos serviços de ajuda à população e do combate ao vírus e tudo. Isso é perfeito. É uma crítica ao ministro general Pazuello, que não está no lugar que ele deveria estar. Deveria ter um ministro de verdade da saúde. Totalmente injusto. Infelizmente, está muito grave para o Brasil, está um vazio no Ministério, na cúpula, no topo do Ministério da Saúde, num momento desses. O próprio Bolsonaro procurava um substituto, acabou, acho que desistiu, né? Não sei como é que é, mas o Pazuello era um interino. E aí? Agora, Joel, deixa eu te fazer uma pergunta sobre o que você falou. Você falou que talvez o Gilmar Mendes não seja uma pessoa ideal para fazer críticas. Eu não acho que é talvez, Joel. Um ministro do Supremo Tribunal Federal que tem a responsabilidade de julgar, que tem a responsabilidade de guardar a Constituição Federal, que é o símbolo da justiça no país, vai ficar falando dos outros? Virou comentarista político? Alguém falar, que julga. De genocida. Se você for analisar em outros países, você tem um Supremo Tribunal Federal muito mais ameno, silencioso, que tem que cumprir o seu papel. Hoje eles não são ministros, Joel. Hoje são políticos. É visível isso.
Sempre vai ter um lado... É que a distinção nunca é preto no branco também, né, Paulo? Um elemento político tem em qualquer aspecto da sociedade. Agora, concordo plenamente, os ministros hoje em dia estão cada vez mais dando opiniões, aí participando do debate. Realmente seria muito melhor para a institucionalidade nacional uma descrição maior da parte deles. Ô Zé, você não acha que essas falas, seja do Gilmar Mendes, a gente viu até o Celso de Mello também já promovendo falas nesse sentido, embora não tenham sido falas públicas no caso do Celso de Mello, você não acha que isso afeta diretamente o princípio da imparcialidade do juiz, que é um princípio inclusive constitucional que a gente tem? Sim, muito. E o ministro Gilmar Mendes vem insistentemente, né, dando entrevistas, e eu acho bom dar entrevistas, né, mas os termos, quando ele fala em genocídio, isso é um termo político, é como... existem chaves, né, quando se fala um termo, trata-se de política. E o ministro Gilmar Mendes faz críticas ali como se fosse executivo ou um pretendente, um candidato ao executivo, né? Porque você pode criticar o governo federal, mas o ministro do Supremo não pode descer a tantos detalhes assim, primeiro lugar. Segundo lugar é que o Exército não domina e não entrou no Ministério da Saúde. É um general, que inclusive tem que pedir licença e não pode se filiar a partido político. Então o general é um especialista e isso o ajudou em gestão, ele é da área de intendência, né? Então, isso é muito importante para o presidente Jair Bolsonaro neste momento e que ele acha que o Ministério da Saúde se transformou num gestor de mandar coisas, de administrar, de trabalhar com medicamentos e respiradores e tal, e não de fazer e produzir políticas públicas de educação. Isso acabou. Nós não temos ministro de saúde. Nós não temos ministro da saúde. Ele é interino, né? Ele é interino. Agora, no mais, há um preconceito contra militares. Os militares estudam, se preparam também. Eles não ficam perdidos de armas nas mãos, nos quartéis, como diz a música do Vandré, não. Eles estudam. Então, é uma gestão diferenciada. E o Supremo, é disso que se defende o ministro Gilmar Mendes. O Supremo jogou para estados e municípios toda a gestão do problema de saúde, da pandemia. O governo pode fazer muito pouco ou nada. E isso esvaziou e não há uma regulamentação nacional, uma liderança nacional no meio dessa pandemia grave. Ok, Adriles, 1 minuto para você que eu preciso ir para o break. Olha, simplesmente, existe um preconceito em relação ao general Pazuello, tem sido um excelente ministro da Saúde, sim, como a matéria bem diz, são dezenas de milhares de militares envolvidos na ação de combate, ações conjuntas como desinfecção, higienização de locais, conscientização de pessoas, controle de fluxo de pessoas em espaços públicos, em cidades, sanitização de municípios, doação de cestas básicas, fabricação de álcool em gel, missões em terras indígenas, uma série de coisas que fazem do ministro um homem discreto e um excelente gestor de saúde. O Zé bem disse que a política pública de combate ao vírus está nas mãos dos governos e prefeituras. Agora, queria salientar, esse tipo de afirmação não tem nenhum problema, ao contrário de todos vocês aqui, do ministro do STF dar uma opinião. Agora, dizer que o governo é genocida é um crime. Você imputar um falso crime a alguém é um crime em si, não é só uma tecnicalidade. Não é só uma tecnicalidade equivocada. Virou moda no Brasil você chamar a pessoa de racista, nazista, genocida. É a mesma coisa de eu dizer que a Rede Globo é genocida por causa da campanha do Fique em Casa, porque acabou com milhões de empregos e milhões de pessoas vão morrer de fome e de miséria. É tão ridículo quanto. Ou seja, essa imputação de um crime a alguém é um crime, é assustador que um político se politize a esse modo e faça uma crítica exacerbada, injusta e, mais uma vez, eu vou dizer o nome criminosa, imputar genocídio ao governo. Isso é absurdo.